Então, dizem que a tecnologia aumentou nos últimos 10 anos do que não havia sido aos 200, 300 anos. Olha essa matéria que eu vou compartilhar com você. Uma, uma startup, certo? Ela planeja alterar a genética do seu corpo para retardar o processo de envelhecimento. Então, assim, as pessoas podem achar. Aliás, o que você acha disso? Você toparia, vamos assim dizer, não envelhecer? Olha só, já tô com os meus cabelos brancos aqui e tal. Você toparia não envelhecer, fazer uma mudança genética ou para os seus filhos ou para os seus netos e bisnetos? É uma espécie de pesquisa. Comente mesmo aqui embaixo, pois a tecnologia está avançada a tal ponto que há possibilidade de alteração genética para retardar o processo. Aí você viu aí embaixo que eu coloquei assim, profecia messiânica, deixa eu ver como que eu coloquei aqui na capa, exato, profecia messiânica. Aí obviamente um rabino, eu vou te dar o nome do rabino aqui, ele comentou sobre isso, certo? Ele falou que isso é uma coisa, vamos dizer, uma coisa boa, porque isso pode trazer a era messiânica e devido a essa alta tecnologia. Então fique comigo, se segurem na cadeira. Você já comentou se você concorda ou não? Comente aqui embaixo. E outra coisa, deixe o seu Ahavte. Muita gente vê os vídeos, eu sei, eu sempre peço aqui o Ahavte, me ajuda, ele ajuda ao YouTube a entender que você gosta dos meus vídeos, que você realmente está engajado aqui com o conteúdo. Ahavte significa muito para mim, tá? Ahavte significa gostei, like em hebraico, tá bom? E também, se você quiser começar aí o seu curso de hebraico através de um método israelense do zero, certo? Aqui no primeiro link da descrição estão todas as informações. Vamos aqui à notícia. Então essa empresa está aí, vamos dizer, começando as pesquisas para alterar a genética e retardar o processo de envelhecimento. É óbvio que muito dinheiro, muitos bilhões de dólares estão sendo investidos, enfim, nessa área de tecnologia, né? E algumas áreas de tecnologia, por exemplo, como smartphones, como computadores, essa é uma área, mas existem tecnologias que, vamos dizer, vão afetar o nosso corpo e até a nossa genética também. Então vamos lá. Isso foi anunciado por um bilionário, certo? Que anunciou o seu mais novo empreendimento. O bilionário se chama Brian Armstrong, certo? Ele disse o seguinte: é uma empresa focada em aumentar a vida saudável humana. Algumas pessoas têm uma aversão à ideia de viver demais quando ouvem falar sobre isso pela primeira vez. Eles estão imaginando ser seres mais frágeis na velhice e estendendo essa experiência desagradável. De fato é o seguinte, algumas pessoas, a própria Bíblia diz, né, o viver demais é enfado da carne, é enfado, é cansaço. E de fato, quando as pessoas ficam mais velhas, há aquele ditado, né, que elas voltam a ser como crianças, precisam ser cuidadas, precisam ser tratadas, os mais velhos, né, precisam ser alimentados, os nossos população da terceira idade, os nossos avós, os nossos avós, os bisavós que ainda estão vivos, realmente precisam de cuidados especiais. Você não pode deixar uma pessoa em uma idade de, por exemplo, 90 anos sozinha em casa, né? A maioria dessas pessoas precisam de um cuidado especial porque realmente são pessoas mais frágeis, porque a idade vai avançando e vai acontecendo essa coisa. E essa empresa, este bilionário,
Brian Armstrong falou o seguinte: olha, nós podemos. Imagina só, olha o que ele disse. Imagina se você pudesse viver o mesmo número de anos, mas estar livre de dor, ter a mesma mobilidade e cognição que alguém na casa dos 30 anos. Se pudesse manter esse estado, quantos de nós ainda gostaríamos de ter uma vida, por exemplo, uma vida com 80, 90 anos com a vitalidade de 30? Obviamente, todo mundo quer ter isso, mas a que preço? A que preço? Né? Você aceitaria, vamos dizer, uma mudança no seu corpo que é perfeito? Esses são os estágios da vida. A criança nasce, depois se torna uma criança, vai crescendo os dentes, cai os dentes de leite, aí os dentes crescem de novo, o cabelo começa a cair, olha só, a barba começa a ficar branca. E tem pessoas que são, enfim, são vaidosas demais, não sei se eu posso dizer isso, mas são vaidosas que acabam não aceitando essa velhice, certo? E até se submeteriam e até submetem a várias cirurgias e gastam dinheiro e tudo mais e tudo mais. Mas a que preço? A que preço? Assim, eu acho que, olha, eu vou dar uma opinião aqui, né? Esse aqui é um vídeo informativo, mas eu vou dar minha opinião aqui. Eu acho que alterar a normalidade das coisas, mesmo que seja para um benefício do ser humano, eu fico um pouco com o pé atrás. Bom, aí, obviamente, né? Essa empresa começará focando na epigenética, o estudo de como as células controlam a atividade genética sem alterar a sequência de DNA. Enfim, é um pouco complexo, mas é o seguinte: um rabino, o nome desse rabino aqui é o rabino Eyal Haiz, ele é o diretor do Tzafat Kabbalah Center. Ele disse o seguinte: no fim dos dias, todos viverão mais, disse o rabino. Na verdade, depois que as nações pararem de odiar a Israel, marcando o início da era messiânica, Deus destruirá totalmente a morte. Ele ainda cita aqui, no caso, o livro do profeta Isaías, capítulo 25, versículo 8, certo? Que Deus destruirá a morte para sempre, Deus enxugará as lágrimas, enfim. Então ele ouvindo essa notícia teve essa interpretação. E ele diz o seguinte: nós simplesmente estamos esperando por isso, a era messiânica, essa questão de retardar o envelhecimento através da tecnologia, aí vamos dizer, segundo ele, é um sinal da vinda do Mashiach, da vinda do Messias, ou seja, a era messiânica que os judeus esperam. O que você acha disso? Quero agora que você viu aqui os lados, o rabino comentou, será que é uma profecia messiânica ou será que o ser humano está tentando intervir de uma forma bem profunda em questões da vida humana? Eu fico um pouco assustado, eu confesso, com essa tanta tecnologia. Tecnologia é bom, tudo, celular, computador, internet, facilita a vida, tudo mais. Só que é o seguinte: a partir do momento que mexe aqui com esta máquina, este coração que está batendo de forma perfeita, né? Eu já fico um pouco com o pé atrás. Né? Eu não gosto de dar minhas opiniões para não influenciar vocês aqui. Eu queria ser parcial aqui nesse vídeo, mas acabei dando minha opinião aqui. Mas o que você acha? Né? Tem muita gente que vai achar, olha, perfeito, se isso for para a evolução da espécie humana, da humanidade, ok. Tem algumas pessoas que vão aceitar, outras não vão aceitar. Enfim, é assim que a gente deve ver todos os lados, né? O que você acha? Deixa aqui o seu comentário. É um assunto bem complicadinho, mas vamos ver aqui o que as pessoas vão dizer. Deixa aqui o seu arravte, deixa aqui o seu like, isso me ajuda demais na divulgação dos vídeos e também
aqui que o YouTube entende, tá bom? Fique na paz, veja os demais vídeos, tem bastante assunto interessante. Shalom, shalom, ulehitraot, que significa shalom, shalom e até breve. Tchau, tchau.